O texto de hoje é sobre neoliberalismo. Maravilha. Texto introdutório e preparatório para as conversas sobre taxa de juros. Conversa atual, conversa do presente do Brasil. Viva a cidadania para uma democracia participativa. Sobre neoliberalismo. 3 fatos importantes aconteceram na economia internacional e não foram observados com atenção pelo regime militar que governou o Brasil de 1964 a 1984. Primeiro fato: o fim do padrão dólar-ouro, anos 1971-1973. Segundo grande fato, que na verdade são 2 grandes fatos: 2 grandes crises do petróleo, anos 1973 e 1979. Terceiro grande fato: subida abrupta e intensa dos juros nos Estados Unidos para se combater a persistente alta inflacionária na virada dos anos 1970 para o início dos anos 1980. Gestão à frente do Banco Central norte-americano do economista Paul Volcker. Memorizem este nome, Paul Volcker. Esses 3 fatos históricos, quais sejam o fim do padrão dólar-ouro, as 2 grandes crises do petróleo nos anos 70 e a gestão de Paul Volcker à frente do Banco Central norte-americano, esses 3 fatos históricos foram determinantes para a grande crise da dívida externa dos anos de 1980 no Brasil, a partir da qual iniciamos nossos ciclos persistentes de políticas monetárias sucessivas de juros muito altos. Políticas monetárias sucessivas de juros muito altos, que nos legaram em herança 2 décadas perdidas, 1981 a 1990 e 2011-2020, uma década quase perdida, 1991 aos anos 2000, e uma década de baixo crescimento econômico, 2001 a 2010. 40 anos de estagnação econômica no Brasil. Observação: a década de 1991 aos anos 2000 só não foi perdida totalmente por conta do sucesso da implementação do Plano Real, que nos trouxe a tão sonhada e finalmente estabilidade da moeda nacional. Vamos compreender a periodização 1971-2020, pontuando sobre como fomos jogados no contexto do neoliberalismo e até hoje não tomamos consciência disso, o que nos legou a herança de 40 anos de estagnação econômica no Brasil, 1981 aos anos 2020. Avancemos, portanto. Precisamos conversar sobre isso porque se não nos cuidarmos, poderemos chegar a 2030 com 50 anos de estagnação econômica no Brasil, 3 décadas perdidas, uma de baixo crescimento econômico e outra quase perdida. Portanto, precisamos conversar sobre neoliberalismo e taxa de juros no Brasil. As coisas do Banco Central, as coisas do Tesouro Nacional, as coisas da taxa Selic, as coisas do Orçamento Geral da União Federal. Avancemos, portanto. O regime militar financiava seus planos de desenvolvimento econômico, a urbanização e criação de cidades e a industrialização no Brasil a partir do crédito externo em dólar, que até ao início dos anos 1970 tinha o seu preço estabelecido pelas taxas fixas lastreadas no padrão dólar-ouro.
As moedas dos diversos países mundo afora eram vinculadas às suas respectivas reservas em dólares, e o dólar era vinculado e lastreado à reserva de ouro estocado pelo governo federal dos Estados Unidos, Fed, Federal Reserve, a Reserva Federal, o Banco Central norte-americano. Nessa época, antes dos anos de 1973, 1971, nessa época, era relativamente barato e estável financiar o investimento público com crédito externo em dólar. Com as taxas cambiais fixas e taxas de juros fixas, o mundo era mais estável, porque os Estados Unidos da América tinham controle quase que absoluto sobre o preço do dólar no mundo. Por isso, taxas fixas cambiais e taxas de juros fixas. Era uma vinculação. As moedas dos países integrantes do comércio internacional e do sistema monetário internacional, que veio à existência a partir de Bretton Woods, a reconfiguração do sistema monetário internacional, global, as moedas dos diversos países integrados a esse grande sistema eram vinculadas ao dólar, e o dólar era vinculado às reservas em ouro estocadas no Banco Central norte-americano. Era uma vinculação, por isso taxas cambiais fixas e taxas de juros fixas. Maravilha. Estamos falando de momentos históricos. Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial. O novo desenho e reconfiguração do sistema monetário internacional, que é a viabilização de meios de pagamentos para a existência do comércio internacional. Muito importante isso. Comércio exterior, importações e exportações. Vamos lá. Nessa época, era relativamente barato e estável financiar o investimento público com crédito externo, em dólar. Mas, como reza a sabedoria da prudência macroeconômica, não é saudável se financiar com moeda sobre a qual não se tem controle. Não é saudável se financiar com moeda sobre a qual não se tem controle. Um país só tem efetivamente soberania quando ele tem controle sobre a sua própria moeda, que é ter controle sobre a sua própria dívida. Muito importante. Como reza a sabedoria da prudência macroeconômica, não é saudável se financiar com moeda sobre a qual não se tem controle. Pobre Brasil, pobre Brasil. A caminho do fim precoce do seu crescimento milagroso e governado por um regime que não lia corretamente os acontecimentos da economia internacional. A ditadura do regime militar não leu bem o mundo e os fatos da geopolítica da época, quando dos seus 20 anos governando o Brasil. Aos fatos dos acontecimentos internacionais 1971, 1981. Em 15 de agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, decidiu acabar com a paridade do lastro dólar-ouro, decisão ratificada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, em 1973. Isso transformou as taxas fixas sobre o preço do dólar em taxas flutuantes. Taxas fixas significam controle quase que absoluto sobre o preço do dólar no mundo pela administração federal norte-americana. Taxas fixas cambiais e taxas de juros fixas. Quer dizer,
as moedas dos países mundo afora que participassem do comércio internacional e do sistema monetário internacional se vinculariam ao dólar. E o dólar falaria bem assim para o mundo: eu estou vinculado às minhas reservas em ouro no Banco Central norte-americano, no Fed, no Federal Reserve. É isso, muito importante. Então, com o fim das taxas fixas, com o fim do padrão dólar-ouro, as taxas flutuaram. E o que significa isso? Taxas cambiais flutuantes. Significa que a circunstância mudou completamente. Agora os capitais internacionais deslocam-se com maior velocidade. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos passa a não ter a hegemonia sobre o preço do dólar no mundo. Ele começa a partilhar esse poder com o capital internacional. Então, com taxas flutuantes, a entrada e saída de dólares dos diversos países mundo afora se intensifica em velocidade mais que absurda. Os capitais se deslocam mundo afora numa velocidade muito grande. Capitais entrando e saindo de diversos países a todo momento. Taxas cambiais flutuantes. O preço do dólar flutua de acordo com o mercado internacional. Taxa de câmbio. E a taxa de juros? A taxa de juros passa a servir como um meio de se atrair dólares que estão navegando no mundo afora, entrando e saindo dos diversos países que participam do comércio internacional e do sistema monetário internacional. Isso transformou as taxas fixas, o fim do padrão dólar-ouro, transformou as taxas fixas sobre o preço do dólar em taxas flutuantes. O preço do dólar subiu porque o poder sobre o dólar começou a ser exercido partilhadamente e com grande preponderância pelo mercado financeiro global, liderado pelo mercado financeiro norte-americano. Eis o início do neoliberalismo. Esse é o contexto do início do neoliberalismo. Taxas cambiais flutuantes, o preço do dólar estabelecido pelo mercado internacional e as taxas de juros sendo usadas como meio de se atrair dólares que estão navegando e migrando no mundo a todo momento de um local para o outro. Mundo sem fronteiras. Globalização financeira esgarçada ao limite do impossível, do imaginário. Eis o início do neoliberalismo. Ainda na década de 1970, ocorreram duas grandes crises do petróleo. O primeiro choque do petróleo ocorreu em 1973, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, comandada pelos árabes, promoveu deliberadamente e intencionalmente o aumento de preços do petróleo por meio da redução da oferta de petróleo ao mundo. E quem era o maior consumidor de petróleo do mundo nessa época? Os Estados Unidos da América. Não é difícil perceber que os preços subiram muito nos anos 70 nos Estados Unidos por conta de crises no mercado de petróleo no mundo. As cadeias globais de produção e abastecimento de petróleo se desorganizaram nos anos 70. Crises do petróleo no mundo. Os árabes reduziram a oferta de petróleo ao mundo, e principalmente aos Estados Unidos da América, em virtude da retaliação ao apoio norte-americano e ocidental a Israel durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, resultando na vitória israelense sobre os países árabes da região. O segundo choque do petróleo ocorreu em 1979, com a desorganização da produção petrolífera iraniana em virtude da emergência e surgimento de instabilidades políticas que levaram ao poder um governo anti-americano, um governo hostil aos interesses dos Estados Unidos da América.
agravado pela guerra contra o Iraque, outro grande produtor de petróleo no mundo. As cadeias globais de produção e oferta de petróleo no mundo na época dos anos 1970 se desorganizaram. As cadeias globais de petróleo e abastecimento de petróleo no mundo, as cadeias globais de produção e abastecimento de petróleo no mundo, na época dos anos 1970, se desorganizaram. Duas grandes crises do petróleo, 1973 e 1979. Guerra do Yom Kippur e Revolução Iraniana do Ayatollah Khomeini. Revolução Iraniana e guerra contra o Iraque, outro grande produtor de petróleo no mundo. Criam-se, pois, todas as condições a partir desses eventos críticos na década de 1970 para a crise inflacionária sobre a economia norte-americana na virada dos anos 1970 para os anos 1980. Inflação nos Estados Unidos, a grande potência econômica de sempre. Logo, inflação no mundo todo. E vamos ao terceiro grande evento não observado pelo regime militar que aconteceu no mundo. Regime militar que aconteceu no Brasil, mas evento de impacto que ocorreu no mundo que não foi observado pelo regime militar. E isso prejudicou muito a economia brasileira até ao momento presente. Lançarei mão de um artigo do jornal Folha de São Paulo por Sudep Reddy e Gustavo Patu, escrito em 9/12/2019. Ao destruir inflação nos Estados Unidos, Paul Volcker tornou a dívida pública do Brasil impagável. Presidente do Banco Central norte-americano na década de 1980, elevou os juros a 20% ao ano, o que provocou colapso econômico em países emergentes, entre os quais o Brasil. Por quê? Porque o regime militar endividava o Brasil em dólar. O regime militar financiava os seus planos de desenvolvimento econômico a partir do crédito externo. O regime militar tomava dólares emprestados para financiar o desenvolvimento do Brasil, a industrialização no Brasil e a urbanização das grandes cidades brasileiras, surgimento de novas cidades, industrialização e urbanização. Só que à custa do endividamento externo. Logo, quando veio o ciclo econômico dos anos 1980, o Brasil morreu. Década perdida, descontrole na moeda nacional, perda de controle sobre a dívida federal, porque grande parte dela era em dólar, moeda sobre a qual o Brasil não tem controle. É isso. Paul Volcker, que derrotou a inflação descontrolada como presidente do Banco Central norte-americano na década de 1980, morreu aos 92 anos de idade em casa no dia 8/12/2019, após uma longa doença. Ele se tornou um dos presidentes mais impopulares da história do Fed, Federal Reserve, Banco Central norte-americano. Paul Volcker elevou as taxas de juros nos Estados Unidos a até 20% ao ano, a fim de derrotar a disparada da inflação que consumia a economia dos Estados Unidos na década de 1970. 3 grandes fatos importantes aconteceram no mundo na década de 70 que trouxeram essa crise inflacionária nos Estados Unidos e que acarretaram a década perdida dos anos 1980 no Brasil. E esses 3 fatos não foram bem observados pelo regime militar brasileiro, que governou o Brasil de 1964 a 1984. 20 anos de governo. 3 fatos importantes. Fim do padrão dólar-ouro, moedas
dos países mundo afora se vinculando ao dólar e o dólar garantindo ao mundo que estava vinculado às reservas de ouro estocadas no Banco Central norte-americano. Duas grandes crises do petróleo, 1973 e 1979, e a administração de Paul Volcker à frente do Banco Central norte-americano na virada dos anos 70 para os anos 80. Ele elevou a taxa de juros nos Estados Unidos a 20% ao ano. Nossa, ele deu um tiro de canhão para matar uma mosca. Eita! E levou à derrocada e à falência diversos países no mundo afora, principalmente os da América Latina, entre os quais o Brasil, pobre Brasil. Paul Volcker, controlando um problema econômico nos Estados Unidos, destruiu a economia brasileira, que foi muito prejudicada pela desatenção que o regime militar, pela atenção que o regime militar não teve a esses grandes três fatos, né, que se confluíram e prejudicaram muito o Brasil na década de 80. 20% ao ano, a fim de derrotar a disparada da inflação que consumia a economia dos Estados Unidos na década de 1970. Se o ortodoxo economista Paul Volcker se tornou conhecido por conter o último pico inflacionário dos Estados Unidos, no Brasil e no restante da América Latina, sua gestão provocou impactos econômicos e políticos ainda mais dramáticos e desastrosos. A brutal elevação dos juros que ele promoveu no final dos anos 70 e início dos anos 80 produziu uma igualmente extraordinária elevação das dívidas externas de inúmeros países emergentes, ou países em desenvolvimento, como se dizia então, entre os quais o pobre Brasil. No caso brasileiro, a dívida em moeda estrangeira, em dólar, equivalente a cerca de 20% do produto interno bruto até 1979, saltaria para mais de 50% do produto interno bruto nos anos seguintes. Ela dobrou e ainda mais. Ela mais que dobrou. No movimento do Paul Volcker de elevar a taxa de juros nos Estados Unidos a 20% ao ano, ele levou à derrocada o Brasil, por exemplo. A dívida externa brasileira mais que dobrou. A administração federal brasileira perdeu o controle sobre a sua dívida federal e sobre a sua moeda. Por quê? Porque os militares haviam endividado o Brasil em dólar, em moeda estrangeira, moeda sobre a qual o Brasil não tem controle. No caso brasileiro, quando Paul Volcker subiu as taxas de juros nos Estados Unidos a 20% ao ano, a dívida em moeda estrangeira, equivalente a cerca de 25% do produto interno bruto até 1979, saltaria para mais de 50% do PIB nos anos seguintes, tornando-se impagável, inadministrável. O colapso financeiro interrompeu bruscamente o ciclo de crescimento econômico vivido durante a ditadura militar, até ali amparado em crédito externo, em dólar, para investimentos em infraestruturas, urbanização e industrialização, criação de cidades industriais. A crise ajudou a apressar o processo de redemocratização no Brasil. A redemocratização do Brasil foi acelerada por conta da decadência do ciclo do regime militar no Brasil, que endividou a economia brasileira em dólar, e quando Paul Volcker, em 1980, subiu a taxa do Fed para 25% ao ano, pobre Brasil entrou em derrocada. A dívida federal mais que dobrou. Não é saudável se financiar, se endividar com moeda sobre a qual não se tem controle. Entre 1981 e 1983,
o nosso produto interno bruto encolheu 8,5% na maior recessão já medida no país. No recente período de 2014 a 2016, a queda foi de 8,1%. Paul Volcker assumiu o Fed no mais longo período de inflação alta que a economia norte-americana já sofreu. Paul Volcker assumiu o Banco Central norte-americano no mais longo período de inflação alta que a economia norte-americana já sofreu. A inflação anualizada, medida em 12 meses, chegou a um pico de 14,7% nos 12 meses encerrados em março de 1980 e nos 12 meses encerrados em abril de 1980. O embargo árabe à produção de petróleo no começo da década de 1970 exacerbou outras forças inflacionárias. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico se estagnou, criando uma combinação desastrosa chamada estagflação. Os anos 70 nos Estados Unidos foram de estagflação. Economia parada, estagnação econômica com inflação persistente. Estagflação, estagnação econômica com inflação. Fim do padrão dólar-ouro, duas grandes crises do petróleo e a administração de Paul Volcker subindo a taxa de juros dos Estados Unidos para 20% ao ano no início dos anos 80. Estagflação. Só para efeito de comparação, hoje, 2023, está havendo pressão inflacionária na economia norte-americana, mas é por circunstâncias completamente diferentes das circunstâncias dos anos 70 e início dos anos 80. Hoje, a economia norte-americana está aquecida. O consumo das famílias está em alta, as empresas estão ampliando a sua capacidade produtiva, o crédito imobiliário está em expansão, o Estado está financiando o gasto público para financiar investimentos, os subsídios estão acontecendo, e tudo isso está gerando pressão inflacionária na economia norte-americana hoje. 2023. Mas só para a gente ter ideia de como essa época dos anos 70 e dos anos 80 eram épocas extremamente dramáticas. Hoje, o FED norte-americano, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, está com a taxa de juros hoje a cerca de 4,75% ao ano. Não está nem em 5% ao ano, para controlar uma inflação que está a cerca de 8%. Nessa época aqui do Paul Volcker, ele jogou a taxa de juros a 20% ao ano para controlar uma inflação de 15%. Só para percebermos que as circunstâncias são completamente diferentes, são contextos completamente distintos. É muito importante a gente perceber, tomando como exemplo o nosso Brasil, que a década de 80 dos ciclos hiperinflacionários não tem nada que ver com a inflação que temos hoje no Brasil. Nós temos uma inflação no Brasil que não chega a 6%. E estamos com a taxa de juros do Banco Central a quase 14% ao ano. A inflação que temos no Brasil hoje é porque é muito caro produzir no Brasil. O custo de produção é muito alto. Por quê? Porque as taxas de juros são altas. São ciclos que se retroalimentam em si próprios. Taxa de juros do Banco Central é altíssima, o crédito fica caríssimo, o preço do custo do crédito é alto, é muito caro financiar capital de giro e custo de produção das empresas. Então, tudo isso é repassado para o consumidor e as famílias reduzem o consumo, porque o país está em crise há muito tempo. Estamos com 9 anos de crise severa, crise econômica no Brasil, de 2014 até ao momento presente. As circunstâncias de inflação que temos no Brasil não tem nada que ver com dívida pública, nada que ver. O Brasil hoje ele tem soberania monetária
que é a verdadeira soberania. A dívida federal brasileira é toda em real, em moeda nacional. E quando a dívida é em moeda nacional, a administração federal tem controle sobre a moeda e sobre a dívida. Logo, as políticas fiscal-monetárias funcionam. E o nome correto é política fiscal monetária. Ao final do vídeo eu vou falar por quê. Ou política monetário-fiscal. Mas as duas coisas, fiscal e monetário, não se separam. As coisas do Banco Central com a taxa Selic são íntimas às coisas do Orçamento Federal da União. Por isso que o Banco Central nunca foi e nunca será independente. Afinal, nós bancamos a dívida federal. E a principal despesa do orçamento federal é a gestão do Banco Central com a taxa Selic a quase 14% ao ano. Então pensemos, se a principal operação do Banco Central, que é a gestão sobre a taxa de juros, implica a maior despesa do orçamento geral da União, que galopa a dívida federal da União, e quem banca tudo isso é a sociedade contribuinte pagadora de tributos, ora, pergunta simples, Banco Central é independente? Pelo contrário, ele é tudo menos independente. Retornemos ao texto, ao Paul Volcker. Paul Volcker acreditava que colocar a inflação sob controle era uma pré-condição para a prosperidade. Estávamos em um caminho no qual a inflação estava se autoalimentando nos Estados Unidos e, quanto mais esse período durasse, mais difícil se tornaria enfrentá-la. Recordou em entrevista ao The Wall Street Journal em outubro de 2018. Não se poderia imaginar os Estados Unidos operando com uma taxa de inflação de 20% ou 25% anualizadamente falando. Era isso que as pessoas temiam. Descontrole inflacionário nos Estados Unidos. Aí ele foi lá e deu um tiro de canhão numa mosca, jogou a taxa do Fed a 20% ao ano e destruiu com a dívida pública dos países latino-americanos, principalmente com a dívida pública do Brasil. Na gestão de Paul Volcker, o Banco Central norte-americano apertou a base monetária dos Estados Unidos, causando uma disparada nas taxas de juros. A economia dos Estados Unidos passou por 2 recessões durante o primeiro mandato de Paul Volcker à frente do Banco Central norte-americano, com o desemprego chegando a um pico de 10,8% em 1983. As circunstâncias são tão distintas que hoje a taxa de desemprego dos Estados Unidos não chega a 3%. Aqui, nessa época, em 1983, quase 11%. São crises completamente diferentes. Hoje não podemos falar em crise inflacionária nos Estados Unidos. Por quê? Porque a economia navega no pleno emprego. A economia norte-americana hoje navega no pleno emprego. O Fed está tentando controlar os picos de superaquecimento da demanda, consumo das famílias, investimento empresarial e gasto do governo norte-americano. Estão percebendo? Mas a economia norte-americana navega no pleno emprego. Aqui no Brasil, não. Hoje, aqui no Brasil, nós estamos com 9 anos de crise severa e com o Banco Central jogando a taxa de juros a quase 14% ao ano. Com mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, mais de 40 milhões de pessoas na informalidade, taxa de juros a 14% ao ano. Precisamos conversar inteligentemente sobre isso. Vamos lá. 1983, quase 11% a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Os agricultores protestaram, indo de trator à sede do Fed e bloqueando o acesso a um dos edifícios do governo.
Os operários da construção civil enviaram tábuas a Volcker pelo correio, implorando que ele baixasse as taxas de juros para que a construção de moradias fosse retomada. Taxas de juros altas encarecem o crédito. Logo, o investimento empresarial fica travado. O crédito imobiliário morre. Para controlar a inflação, Paul Volcker matou o crédito imobiliário nos Estados Unidos. Taxa de juros a 20% ao ano. Foi só no terceiro trimestre de 1982 que Paul Volcker sentiu confiança em ter controlado a inflação nos Estados Unidos. A taxa de inflação caiu para cerca de 3% pelo final de seu primeiro mandato de 4 anos como presidente do Banco Central norte-americano. A taxa referencial de juros norte-americana explodiu na virada dos anos 70 para os anos 1980, a fim de que o Banco Central norte-americano controlasse a inflação generalizada e persistente por longo tempo na economia dos Estados Unidos da América. Com isso, o preço do dólar subiu descontroladamente, tornando, portanto, a dívida externa brasileira absurdamente cara, inadministrável e insustentável, o que desorganizou a economia brasileira, perdendo, assim e deste modo, a década de 1981 a 1990. O regime militar endividou o Brasil em moeda estrangeira, em dólar, crédito externo em dólar para financiar urbanização e industrialização. O regime militar endividou o Brasil em moeda estrangeira, em dólar, que é a moeda sobre a qual o governo federal não tem o menor controle. O mundo mudou, o dólar encareceu, o regime militar nem percebeu. E nos anos 1980, o Brasil morreu. Década perdida. A partir dos anos 1980, o Brasil nunca mais cresceu a sua economia significativamente. De lá para cá, juros altos para atrair dólares especulativos às aplicações financeiras internacionais à custa da nossa dívida federal e moeda nacional. E economia estagnada. Fomos jogados no neoliberalismo e ainda não tomamos conhecimento disso. Ao conceito, o que é neoliberalismo? Neoliberalismo é a diretriz de economia política privilegiadora do capital financeiro portador de juros, em detrimento e à custa do capital produtivo, em que dinheiro gera aumento da produção e mais dinheiro na circulação da mercadoria, ou melhor, em circulação de mercadorias, os bens e serviços produzidos na economia. Contrariamente a essa perspectiva, que é a perspectiva produtiva, o neoliberalismo orienta as políticas econômicas dos governos federais para privilegiarem a migração do dinheiro que sai da produção e do consumo das famílias e é redirecionado via taxas de juros altas para o habitat natural do dinheiro, em que dinheiro gera mais dinheiro, sem a necessária aplicação na produção e no emprego. Sai do horizonte o consumo de massa, típico da sociedade industrial, e entra em campo a produção estrategicamente ajustada a demandas específicas. Morre o fordismo industrial e nasce o pós-fordismo neoliberal. Essa é uma observação global. No Brasil, entretanto, a industrialização perdeu o passo na virada dos anos 80 para os anos 1990. Enquanto o mundo desenvolvido trabalha após industrialização, sofisticando o setor de comércio e de prestação de serviços, o Brasil não completou o processo de industrialização e cada vez mais precariza o setor de serviços, tornando cada vez mais a economia brasileira informal e precarizada. Fomos jogados no neoliberalismo e nem nos demos conta disso.
repetirei o conceito de neoliberalismo porque é muito importante. O neoliberalismo é o privilégio do capital financeiro sobre o capital produtivo. É a subordinação do capital produtivo ao capital financeiro. Neoliberalismo é a diretriz de economia política privilegiadora do capital financeiro portador de juros, em detrimento e à custa do capital produtivo, em que dinheiro gera aumento da produção e mais dinheiro na circulação das mercadorias, os bens e serviços produzidos. Contrariamente a essa perspectiva da produção e do emprego, o neoliberalismo orienta as políticas econômicas dos governos federais para privilegiarem a migração do dinheiro que sai da produção e do consumo das famílias e é redirecionado via taxas de juros altas para o habitat natural do dinheiro, em que dinheiro gera mais dinheiro sem a necessária aplicação na produção e no emprego da economia. Sai do horizonte o consumo de massa típico da sociedade industrial e entra em campo a produção estrategicamente ajustada a demandas específicas. Morre o Fordismo industrial e nasce o pós-Fordismo neoliberal. Essa é uma observação global. No entanto, no Brasil, a industrialização perdeu o passo na virada dos anos 1980 para os anos 1990. No Brasil, a industrialização perdeu o passo na virada dos anos 80 para os anos 90. O Brasil começou nessa virada dos anos 80 para os anos 90, em decorrência da década perdida dos anos 80, o Brasil começa a acelerar ciclos de desindustrialização. O Brasil começa a se desindustrializar. Ciclos de desindustrialização, ciclos desindustrializantes. É a nossa história desde o final dos anos 80. Desindustrialização. No Brasil, entretanto, enquanto o mundo sofistica a economia do conhecimento, sofisticando o setor de prestação de serviços e o setor de comércio, porque o mundo se desindustrializa, mas porque sofistica o setor o mundo se desindustrializa porque o mundo desenvolvido ele se desindustrializa porque ele está se sofisticando no setor de comércio e de prestação de serviços. O Brasil não. Perdeu a industrialização lá atrás, na virada dos anos 80 para os anos 90, e começou a precarizar o seu setor de serviços e comércio. O Brasil caminha contrariamente à trilha do desenvolvimento que as economias avançadas fazem, percorrem. O Brasil caminha no sentido contrário. Enquanto o mundo desenvolvido trabalha após industrialização, sofisticando o setor de comércio e prestação de serviços, o Brasil não completou o processo de industrialização e cada vez mais precariza o setor de serviços, tornando cada vez mais a economia brasileira informal e precarizada. Hoje, temos mais de 40 milhões de trabalhadores em circunstâncias de trabalho precário, informalidade, sem direitos trabalhistas, sem carteira assinada, sem garantias trabalhistas, totalmente jogados ao léu, à sorte ou ao azar. Fomos jogados no neoliberalismo e nem nos demos conta disso. Maravilha. O texto segue, né, e a gente faz uma consideração sobre o último presidente da República do regime militar e a entrada do Brasil no neoliberalismo, mas falaremos sobre isso no próximo vídeo, porque este vídeo já está muito longo e a gente está começando a tropicar nas palavras, né? Trupicar nas palavras. É o cansaço. Mas vamos lá, é isso. Conversamos sobre neoliberalismo, vimos sobre o fim do padrão dólar-ouro, sobre as duas grandes crises do petróleo dos anos 70
e sobre a administração de Paul Volcker à frente do Banco Central norte-americano na virada dos anos 70 para os anos 80. 3 grandes fatos para os quais o regime militar não deu muita atenção. E esses fatos fizeram com que a economia brasileira nos anos 80 entrasse numa derrocada, década perdida, e levou com ela as 3 próximas décadas, dos anos 90, dos anos 2000 e dos anos 2010. Sim, o Brasil tem 40 anos de estagnação econômica. 2 décadas perdidas, uma quase perdida e outra de baixo crescimento econômico. E se não conversarmos inteligentemente sobre taxa de juros, sobre neoliberalismo, poderemos chegar a 2030 com 50 anos de estagnação econômica. 3 décadas perdidas, uma quase perdida e outra de baixo crescimento econômico. 3 décadas perdidas, 1981 aos anos 1990, 2011 a 2020 e, se não nos cuidarmos, 2021, 2030. Uma década de baixo crescimento econômico, 2001 a 2010, e uma década quase perdida, que não foi totalmente perdida por conta do sucesso do Plano Real, década de 1991 aos anos 2000. É isso. Estamos navegando intertemporalmente. Vamos ao passado, voltamos para o presente, navegamos para o futuro e assim caminharemos. É uma conversa macroeconômica, é uma conversa histórica, é uma conversa sobre acessibilidade ao mundo da cultura. Para nós considerarmos a cidadania participativa para uma democracia participativa, para a gente considerarmos essa realidade nova e evoluída, temos de entender o que acontece ao nosso redor. E entender o que acontece ao nosso redor é conhecer sobre a nossa própria história, a história da economia brasileira. É por isso que estamos, por exemplo, neste canal, lendo o livro de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um livro que faz com que nós voltemos à década de 1930 do século passado. Um texto de 1938 que nos remonta ao passado do Brasil. Muito importante para entendermos como o Brasil mudou, mas também como o Brasil carrega muitas chagas do passado. Ciclos de maldições que não se interrompem. É isso. E para evoluirmos a nossa cidadania, para alcançarmos a democracia participativa, temos de conhecer. Hoje conversamos sobre neoliberalismo e como o Brasil é jogado nessa realidade. No próximo vídeo, falaremos sobre o fim do regime militar e o início da redemocratização. O governo do general João Batista Figueiredo. O início dos nossos 40 anos de estagnação econômica. E se não conversarmos inteligentemente sobre neoliberalismo e sobre taxa de juros hoje, poderemos chegar a 2030 com 50 anos de estagnação econômica no Brasil. Muito importante, conversa necessária, principalmente porque o Brasil já está com 9 anos de crise econômica severa. Nós ainda estamos com a nossa economia hoje, em 2023, funcionando abaixo do que éramos economicamente no fim de 2014. Estamos cerca de 9 anos atrasados no tempo e não dá para caminharmos assim. É isso. Avancemos. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe. Amém. Viva a Escola de Campeões. Viva a literatura. Viva o letramento cultural. Viva a alfabetização. É isso. Viva a socioeducação. Viva a Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, a UNIRE, Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Viva Jesus. Amém.